Bom dia, crianças, bom dia, famílias. Eu sou a tia Kelly e eu estou muito contente de estar hoje com vocês para estudarmos juntos um pouquinho mais sobre as histórias do Evangelho. Hoje a gente traz uma história muito legal, cheia de acontecimentos e cheia de ensinamentos para a nossa vida, tá bom? Mas antes da história, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os olhos, elevar o pensamento até Deus e pedir por nossa manhã de estudos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã de estudo do Evangelho, pela evangelização chegar até os nossos lares. Agradecemos por nossas famílias, pela saúde que temos. Pedimos, Senhor, que nos inspire, conduza, que o Senhor proteja os nossos lares, proteja as nossas famílias. E pedimos também, Senhor, por todos os doentes, por todos que sofrem neste momento. Fique conosco, Senhor, durante essa manhã e sempre. Fique conosco, Mestre e amigo Jesus, nos iluminando e guiando para o seu verdadeiro ensinamento. Que assim seja. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a história de Moisés. Moisés chegou aqui na Terra trazendo no seu coração uma responsabilidade muito grande, um verdadeiro sentimento de missão a ser cumprida, né? Esse sentimento de responsabilidade todos nós também trazemos, eu, vocês e todas as pessoas que estão aqui encarnadas, que é a responsabilidade de fazer o bem, de cuidar das pessoas, ajudar o próximo. Todos nós trazemos essa responsabilidade. Mas Moisés era uma missão, né? Era uma missão muito maior. Então, ele foi preparado na espiritualidade para vir aqui e trazer essa missão, trazer esses ensinamentos, porque era uma época em que o povo hebreu estava escravizado há muito tempo, o povo estava sofrendo. Então Deus, na sua infinita bondade, enviou Moisés, que foi uma pessoa corajosa, né, disciplinada, temente a Deus, que veio, né, com toda a sua humildade, trazer para nós, né, uma esperança, né? Um ensinamento para a humanidade naquela época. Moisés chegou aqui muito antes de Jesus, sabiam disso? Então essa história é muito antiga, mas a gente percebe o quanto Deus é bom e justo e desde sempre envia-nos mensageiros para nos ajudar, não é mesmo? Moisés chegou aqui na terra antes de Cristo e ele foi uma criança linda, assim como vocês. Então, foi durante a perseguição dos soldados do faraó, as crianças recém-nascidas do sexo masculino, os filhos dos hebreus, dos escravos, que Moisés chegou aqui. Um momento muito difícil, né? Que o faraó temia perder o trono, né? Para a população dos escravos, né? Dos hebreus. Então, ele ordenou os soldados que pegassem essas crianças do sexo masculino e jogassem no rio Nilo. Que maldade, não é mesmo? Então foi nessa época em que o bebê Moisés nasceu. Ele era um bebê lindo, filho de hebreus e escravos, né? Sua mãe se chamava Joquebede. Eu trouxe um bebê aqui para simbolizar o lindo bebê que Moisés foi, certo? Seus pais sabiam do perigo que Moisés corria em nascer naquela época, justamente naquele tempo, mas ficaram extremamente felizes de recebê-lo, né? Naquele momento. Eles tentaram esconder Moisés por um tempo, mas não foi suficiente, porque os soldados procuravam por toda parte. Foi então que a mãe de Moisés, a Joquebede, pegou o bebê e colocou num cestinho assim, ó. Pegou ele, colocou nesses cestinhos e colocou às margens do rio Nilo, rogando a Deus que protegesse a sua vida, que iluminasse o seu caminho. Com o coração partido, mas tentando salvar a vida do filho, ela o jogou às margens do rio Nilo. Nesse mesmo rio era onde se banhava a princesa, filha do faraó. Ela sempre se banhava lá com as suas criadas. E a correnteza do rio foi levando o bebê no cestinho até a princesa, e a princesa o encontrou. Ficou muito feliz em ver aquele bebê e resolveu adotá-lo. Ela não tinha filhos.
E foi então que ela deu para ele o nome de Moisés. Moisés era um nome egípcio. Vocês sabem o que significa Moisés? Moisés significa salvo das águas. Por ele ter sido salvo pela princesa, ela deu para ele esse nome, Moisés, né? O nome egípcio da época que significa salvo das águas. Miriam, que era uma irmãzinha de Moisés, que ainda criança na época, viu quando a princesa pegou Moisés e se aproximou. Foi então que ela viu Moisés chorando e sugeriu à princesa que contratasse uma ama de leite, né? A princesa então resolveu contratar. Com isso, Miriam indicou a própria mãe para ser a ama de leite do filho da princesa, no caso Moisés. E foi então que a própria mãe de Moisés pôde amamentá-lo durante a infância e cuidar dele. Legal, né? A própria mãe pôde ficar ali mais um tempinho perto do filho. Mas a princesa também era uma verdadeira mãe para Moisés. Ela cuidou dele com muito amor. Ela o educou e o protegeu. E Moisés teve a oportunidade de crescer em um palácio, como um verdadeiro príncipe, tendo acesso à educação, a conhecimento, coisas que ele não teria condições de ter como escravo. Isso fez parte da preparação dele para cumprir a sua missão, né? Mas mesmo crescendo como um príncipe, sendo bem cuidado e amado por sua mãe adotiva, a princesa, ele sentia um sofrimento ao ver os escravos serem maltratados, né? Ali trabalhando sempre para o faraó. Certo dia, Moisés, vendo um escravo ser maltratado por um soldado hebreu, o defendeu e acabou ferindo o soldado. Mas o faraó não ficou contente, ficou furioso com Moisés e ele foi obrigado a fugir para o deserto. Foi então que ele se tornou pastor de ovelhas. Ele se casou com uma linda moça e teve 2 filhos. E ele ficou por muitos e muitos anos vivendo como pastor de ovelha, trabalhando ali como pastor de ovelhas. Certo dia, quando ele estava ali cuidando das ovelhas, ele viu um arbusto pegando fogo. E ele se aproximou e percebeu que no arbusto estavam chamas de fogo, mas as folhas não se queimavam. E ele ficou impressionado. Foi quando ele ouviu uma voz, a voz que disse: Moisés, Moisés, volte ao Egito e solicite ao faraó que liberte o seu povo. Então Moisés, que tinha passado todo aquele tempo sofrendo, pensando nos seus irmãos hebreus escravizados, ele sentiu que era a hora de retornar e tentar salvar o povo hebreu. Aquela missão, aquela responsabilidade de fazer o bem, né? E ele voltou. Chegando lá, ele solicitou ao faraó que soltasse, que libertasse o povo hebreu, mas o faraó não libertou. Foi muito difícil. Ele estava irredutível. Mas depois de muitas tentativas de Moisés, depois de muitos acontecimentos, né, que na época ficaram conhecidos como as pragas do Egito, que foram as rãs, os gafanhotos, as moscas e várias outras doenças que ocorreram na época, finalmente Moisés conseguiu que o faraó libertasse seu povo. Então ele fez um lindo banquete de despedida e seguiram para uma nova terra, onde eles seriam livres, né? Não mais seriam escravos. Então essa foi uma parte, né, da história de Moisés, que ele conseguiu ali, com muito esforço, conseguir a libertação do povo hebreu, né, para seguirem para uma terra nova. Mas nesse caminho, o povo foi se desviando, né, tendo maus comportamentos. Então Moisés sentiu necessidade de trazer uma mensagem do alto para esse povo, né, para auxiliar, né, para melhorar esse povo. Foi então que ele subiu ao Monte Sinai e trouxe a primeira revelação. Mas o que é revelação? Vocês sabem o que é revelação? Então vamos aprender juntos o que é uma revelação. Uma revelação é quando Deus, quando a espiritualidade superior se apresenta para a humanidade, trazendo um novo conhecimento, ou seja, trazendo força e esperança e uma mensagem para o mundo para melhorar a humanidade. Então, isso é uma revelação. E o Espiritismo traz para a gente 3 revelações. Legal, né?
Mas hoje nós vamos aprender sobre a primeira, a que Moisés trouxe para a gente na sua missão. E quem vai contar sobre essa revelação, sobre o que tem nessa revelação, qual é o conhecimento, qual é o aprendizado que a gente vai ter nessa revelação, é o tio Caio, aí no próximo vídeo. Fiquem ligados, que é muito interessante essa revelação e vai ter música. Vocês vão adorar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Olá pessoal, então dando seguimento à nossa aula, vamos continuar falando um pouco mais sobre Moisés. Vamos falar um pouco sobre a importância e a missão de Moisés. Moisés foi importante por dois aspectos. Um deles foi a libertação do povo hebreu, que na época era escravizado pelos povos egípcios, mas ele também teve uma grande importância e deixou um grande legado para a humanidade. Na doutrina espírita, a gente divide em três momentos de três revelações que foram muito marcantes e que pautaram grandes mudanças aí a respeito do nosso conhecimento da vida além da matéria. Uma primeira revelação, uma segunda e uma terceira. Hoje a gente vai falar da primeira revelação, que quem nos trouxe foi Moisés. E nas aulas seguintes a gente vai aprofundar sobre a segunda e a terceira. Mas então, qual é essa primeira revelação de Moisés? Antes da gente entrar sobre essa primeira revelação, é importante a gente entender o conceito de revelar, né? Então, a palavra revelação, ela deriva do latim de uma palavra antiga, que era revelare, ou velum, né? Que significa tirar o véu, descortinar e trazer luz a um conhecimento novo, que a gente tem acesso ao algo que anteriormente era desconhecido, né? E aí Deus, na sua imensa bondade, Ele sempre traz pessoas encaminhadas de nos trazer essas revelações. E lá no livro A Gênesis a gente vê que vão vir à Terra grandes cientistas que vão nos revelar coisas relacionadas às ciências da matéria, relacionadas então à biologia, à física, à química. E a gente tem os profetas que vêm nos trazer revelações a respeito do mundo espiritual. E a primeira revelação bem marcante que temos aí, dessas três grandes aí, além de outras tantas que a gente tem ao longo da história, mas dessas três marcantes elencadas pela doutrina espírita, foi trazida por Moisés. E qual é essa primeira revelação? Moisés, ele vem com a missão de sedimentar um conceito que era muito importante, um conceito de Deus único. Antigamente, alguns povos, já tinham esse conceito, mas não tão solidificado, e outros povos eram politeístas. Então, teístas é acreditar em Deus, poli, acreditar em vários deuses, né? E aí isso traz um conflito, né? Como vamos amar ao nosso próximo? Como vamos amar, entender que todos somos irmãos, né? Se eu tenho um Deus, se o outro tem um Deus, e eu acho que o meu Deus é melhor que o Deus de fulano, o Deus do povo A é melhor que o Deus do povo B, né? E isso aí não era legal. O ideal é que a gente entendesse que existe somente um Deus único e que esse mundo esse universo foi todo criado por Ele e que todos nós somos irmãos em Deus. Todos nós fazemos parte de uma grande família e por isso é importante que nós respeitemos e amamos uns aos outros, né? Por isso a importância de trazer esse conceito de um Deus único. E então foi trazido por Moisés. Lembrando que Moisés também foi muito importante porque ele foi a pessoa que recebeu os 10 mandamentos, que são ali verdades trazidas também, captadas por ele, né? Verdades trazidas, mensagens do plano espiritual, que eram importantes para difundir alguns conceitos ali sobre uma boa convivência em sociedade, respeitando ao próximo, amando ao próximo, né? E essas mensagens seriam melhores trabalhadas e desenvolvidas ainda na segunda revelação. Mas era isso, então Moisés era um profeta e que veio com essa missão de nos trazer aos 10 mandamentos e também essa primeira grande revelação de um Deus único. Pessoal, tudo bem? Voltando aqui agora com o violão para encerrarmos a nossa aula.
Então hoje falamos sobre a primeira revelação, falamos sobre Moisés, falamos sobre o fato de Moisés ser um profeta. E agora convido vocês a cantar uma música para refletirmos um pouco mais sobre o tema. Ela diz mais ou menos assim: hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. É isso mesmo, pessoal. Então, os profetas, na verdade, eram grandes médiuns que tinham essa possibilidade de comunicação com o mundo espiritual e nos trazermos certas revelações de acordo com a época e as possibilidades e a permissão de Deus. Então vamos lá. E se eles se calarem, as pedras é que falarão. Nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, manto de Elias, escada de Jacó, as lições de Jeremias, sempre médiuns, sempre profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem, médiuns da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, e agora, para finalizar a nossa aula, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso coração, os nossos pensamentos ao Pai Maior e agradecermos por mais essa semana, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pela possibilidade de estarmos aqui convivendo e aprendendo, e que possamos a cada dia buscar ser um pouquinho melhor com os nossos familiares, com os nossos amigos e caminharmos juntos. Obrigado, que assim seja.